Quando você está lutando com orgulho. Não passa rápido porque a gente não precisa disso, certo? Orgulho, pessoal. Orgulho da humildade. Nós lutamos com o pecado de orgulho, certo? A gente tende a dar valor, muito mais valor, às nossas opiniões, às nossas posições, ao nosso desempenho. Por isso que Deus nos deu uma instrução muito útil. Lá no livro de Romanos 12:16, diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Mesma forma de pensar, mesma forma de avaliar as coisas, mesma atitude, né? Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, né? Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Isso é uma de tantas instruções nessa área. E uma forma de evitarmos o pecado do orgulho é nos beneficiarmos apropriadamente da lembrança dos nossos pecados do passado, ok? Isso não significa ficar remoendo o passado, mas a palavra de Deus ensina que há momentos, e não são poucos, em que é apropriado nos lembrarmos das maneiras que falhamos, porque essa lembrança ensina que até mesmo as bênçãos de Deus foram recebidas apesar dos pecadores que nós somos. Não é porque nós somos legais ou bonzinhos, é apesar de sermos pecadores, Deus nos abençoou e nos abençoa, até quando a gente não percebe. Imediatamente antes de entrar na terra prometida, Moisés disse aos filhos de Israel: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira ao Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Deus está falando, lembra, vocês mereciam ser tratados como qualquer uma das nações que Deus foi eliminando, como qualquer um dos povos que Deus não escolheu para serem dele. Vocês são duros, dura cerviz, vocês provocaram a Deus demais. Lembra, quando entrar na terra, que não tem nada a ver com o que vocês fizeram de certo que vocês estão aí. Foi porque Deus quis escolher e abençoar vocês, apesar de nós. Salvação é isso. Apesar de muita coisa errada acumulada, provocando a Deus, todo dia a Bíblia fala que o não cristão insulta o Senhor. Só de estar vivo já é um insulto. E nós também. Lembra, não é por causa de quem nós somos que Deus decidiu se aproximar de nós. É porque quem Ele é. Okay? E Ele nos abençoa, nos dá as coisas que a gente precisa para viver nesse mundo, inclusive. Okay? Porque é fácil a gente olhar para as coisas e falar assim, eu sei porque o Senhor me deu isso. Porque eu sei lidar, porque eu sou bom, porque eu sei. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus ser bom e eu ser ruim. Isso eu tenho certeza que eu sou. Duas certezas tem na minha vida, que são essas. Deus é bom e eu sou bem ruim. Ainda bem que Ele decidiu olhar para mim. Senão, perdido para sempre por merecimento. A maioria de nós é melhor em lembrar-se das falhas dos outros do que lembrar-se das próprias falhas. Tem a ver com orgulho. Então, na criação de filhos, alguns pais aqui, né, eu também, advertem ou disciplinam os filhos de forma orgulhosa e humilhante. Já aconteceu, né, na minha vida também. De forma orgulhosa e humilhante. Porém, os pais que estão conectados apropriadamente com o seu passado, reagem de uma forma diferente. Vai disciplinar o filho, vai corrigir, fala assim, você pecou, e eu sei o que é isso, porque eu também pequei. Eu sei o que é ser pecador, eu sei como é que é difícil muitas vezes lidar com certas coisas, eu sei que obedecer não é uma coisa natural, não é fácil para mim, não é fácil para você também, ok? Só que essa abordagem, mostrando que você também é pecador, ela produz, ou pelo menos revela, né, graça, e produz olhar para a cruz.
Porque os dois precisam de misericórdia, né? Pai precisa, filho precisa. E esse andar para a cruz produz muito maior probabilidade do relacionamento autêntico e fiel. Porque está criando o filho no ambiente assim, ó, todo mundo erra, você errou, eu erro, ok, vamos acertar. Então, essa habilidade também pode ajudar você e eu, a gente alcançar pessoas, seja dentro da igreja ou na comunidade que a gente vive fora, né? Vizinhança, enfim. Deixar de ser o tipo de pessoa, muito menos o tipo de igreja, eu creio que nós não somos, graças a Deus mesmo, aquela igreja do tipo assim, nós não queremos esse tipo de pessoa por aqui. Né? Somos tão bons, tão santos, vai contaminar, deixa eu ver isso aí, vai contaminar o corpo? Contaminar o corpo, que isso? Né? O corpo é de Cristo. Então, nós não queremos esse tipo de pessoa aqui, está errado, né? E nos tornar cada vez mais pessoas, igreja do tipo, nós só estamos aqui porque recebemos a mesma graça de Deus que você precisa. Por isso pode vir para dentro também, que a gente vai ajudar você a crescer com a mesma graça. Temos visto o texto em outras oportunidades, né? O texto de Tito 2, que fala que a graça de Deus é para transformar pessoas. Então, mesma coisa que está transformando a gente, também pode transformar qualquer pessoa, não é? Se ela quiser andar com Jesus, é o que vai acontecer. E outra forma que o passado pode se tornar nosso amigo, quando é hora de arrepender-se. Ok? Muitos cristãos não lembram a última vez que pediram perdão para outra pessoa, né? Como se eles não pecassem, né? Não peca durante o dia, não peca durante uma semana, um mês, um ano, então não pede perdão. Com frequência, a gente demonstra uma inacreditável falta de aptidão quando o assunto é arrependimento. Agora, Jesus disse o que à igreja de Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependes. Igrejas são as pessoas, lembra disso, não é prédio, nada disso, são as pessoas que estavam lá. Se arrependam, Jesus está falando. Agora, essa declaração, ela é assustadora, muito assustadora, quando a gente lembra o que sabemos acerca das igrejas da região de Éfeso. Em outros lugares da Escritura, Paulo gastou anos ensinando esses irmãos. Em Atos 20 a gente vê isso, eles se despediram ali dos irmãos, né? A carta que ele escreveu aos Efésios é um tesouro de muita verdade teológica e prática, como deve se viver, ok? Então essa igreja recebeu muito investimento, as pessoas ali foram discipuladas pelo apóstolo Paulo, inclusive, noite e dia ele fazia isso, treinou outras pessoas para fazerem também, tinha uma liderança super boa formada ali quando ele foi embora, ok? Então, eram pessoas que receberam bastante maturidade, ideias maravilhosas acerca de Deus, teologia boa, ok? Mas Jesus, nesse ponto, falou o quê? Agora a coisa está ruim. Vocês precisam retroceder, precisa voltar assim, volta a viver do jeito que vocês foram ensinados, ok? E a gente sabe pela história o que aconteceu com aquela igreja e com aquela região hoje. É um lugar, hoje, com menor presença cristã no mundo. Não tem mais nada ali. Aquilo foi retirado completamente. A região da Turquia. Vai viver como cristão na Turquia hoje. Você não consegue ver de maneira aberta. Vai fundar a igreja na Turquia, né? Era um lugar onde tinha o melhor do cristianismo acontecendo. E hoje não tem nada. Porque não seguiram o que Jesus falou, não se arrependeram. Eu venho e removo vocês do lugar. E foi exatamente o que Jesus fez. E, gente, ele morreu por aquelas pessoas. Ele ama aquelas pessoas. Mas ele ama a sua palavra. Ele cumpriu o que ele falou para aquelas pessoas. A geração que veio depois não se arrependeu. E agora não tem mais nada lá. E agora estão tentando alcançar as pessoas ali com o evangelho como se não tivesse ouvido a palavra de Deus nunca na vida delas. Ok? Para você, tem as coisas no seu material, né? Para a gente refletir um pouco nas nossas histórias de desapontamento, aflição, abuso, sofrimento, né? A gente não quer minimizar nada disso, são dores verdadeiras, cada um pode estar e deve estar pensando em coisas na sua vida aqui, que sofreu, que passou, é importante para lidar com o passado, ok?
mas é importante para aproveitar a relação do seu passado com o crescimento que Deus quer, pela graça dele, dar para nós. Então você precisa pensar, tem outras coisas também no seu material aí, né? Não precisa fazer isso agora, como eu falei, pode usar como seu tempo devocional também. Mas uma coisa interessante, desse primeiro perguntas para reflexão pessoal, um pressuposto importante é se você é cristão, se você é convertido, nascido de novo. Então leia depois com calma o que está aí no número 1, depois tem o número 2, 3, 4 para frente aí, mas você precisa, use esse retiro também para pensar se você realmente tem o poder de Deus para viver dessa forma, ok? Deus conhece o coração de todo mundo aqui, certo? Agora, não é incomum, né, em agrupamentos de cristãos ter pessoas que ainda podem até estar frequentando ali por um tempo, mas nunca pararam para se enxergar do jeito que Deus o enxerga, como alguém que precisa de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Senão não vai acontecer nada. Isso aqui não vai significar nada e não vai haver mudança nenhuma, né? A Bíblia fala que nós nascemos no pecado, portanto nós estamos separados de Deus. Tem trechos aí que falam sobre isso. Nossas boas obras não vão mudar em nada essa condição, nunca vão mudar nada, nem nos vão dar uma passagem para o céu. O que a gente faz, deixa de fazer, não muda absolutamente nada isso. Deus escolheu nos amar, apesar de nossa condição, e para demonstrar esse amor, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar naquela cruz, como a gente inclusive louvou a Deus por isso hoje, é o cântico tema do retiro, foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Se você não enxergou isso ainda, você não é cristão. Você não vai ter poder para viver como Deus quer que você viva. Mas você pode crer nele. Você pode confiar que o que ele fez e que ele foi por você. O preço que ele pagou foi aceito pelo Pai. E o Pai, por sua vez, miraculosamente fez Cristo ressurgir dos mortos. Não existe nenhum cristão na face da terra que não creia nessa verdade. Se a pessoa não crê que Jesus ressuscitou dos mortos depois de morrer, pelos nossos pecados, essa pessoa é descrente, a Bíblia fala. Isso significa, graças a Deus, se a gente crê nisso, que qualquer pessoa, apesar do seu passado, por mais ruim, se ele sofreu ou se ele fez sofrer, pode tornar-se filho de Deus, pelo arrependimento dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem vários trechos aí, e você precisa pensar nessa pergunta. Essa realidade já aconteceu na sua vida? Como que foi? Que mudanças começaram a partir daí? Porque se aconteceu, mudanças começaram a acontecer, não é? Pensa nessas perguntas depois, gasta um tempo, tá bom? A gente vai para frente aqui no estudo. Capítulo 4, está na página 16 da sua apostila, né? Você pode aprender a colocar o seu passado no devido lugar, ok? Então, a gente, para aprender, um dos primeiros passos, então, ele vai começar a lidar com algumas categorias que o autor propõe aqui para nós, né? Um dos primeiros passos, então, é atribuir aos vários eventos do seu passado, as coisas que aconteceram, atribuir, assim, que categorias que pertencem a esses eventos. O autor vai propor 4 categorias, tá bom? Então, você precisa, a gente vai aprender aqui como a gente vai pensar dessa forma. Então, em primeiro lugar, nesse evento, precisa pensar, você sofreu, quer por causa do pecado de outra pessoa contra você, quer porque você enfrentou tribulações, porque a gente vive num mundo amaldiçoado pelo pecado, mas nesse evento que aconteceu, nessa coisa específica, você sofreu ou você pecou? Okay? Você foi alguém nesse evento que é caracterizado por, na Bíblia, né? Deus encara aquilo como você sendo a parte vítima, você sofreu algo, que tem muito na Bíblia também sobre isso, certo? Ou você está do lado de que alguém que pecou, você causou o sofrimento, você causou o problema. Então, esse primeiro ponto, né, do que você sofreu, a gente vai chamar, né, de seu passado inocente.
Ok? Entende que é inocente, né? Nesse evento, né? Estamos juntos isso, né? Em outras palavras, não foi originado, foi o que você enfrentou, passou, mas não foi originado por nada errado que você tenha feito. Então, é um quadrante lá, né? A gente vai ver os 4 quadrantes ali. Então, assim, não foi algo que você originou o problema. Então, você sofreu algo de outra pessoa. É um passado inocente, vamos chamar assim. O autor está chamando. Agora, vamos chamar outra categoria, naquilo que, ou pode ser que você pecou nesse evento que você está pensando. Ok? Então, a gente vai chamar esse passado culpado. Ok? Foi originado por algo que você fez ou cometeu. Agora, gente, lógico, dividir a vida nessas categorias ajudam a gente a lidar, é muito importante, a ver por quê. Mas a gente sabe, né, que numa situação, essas coisas vão se misturando, não tem problema. Mas a gente sabe, né, por exemplo, eu sei, quando eu, por exemplo, trato alguém mal em algum assunto lá. Bom, eu originei alguma coisa errada. Quando alguém me tratou mal, ok, eu sofri algo, certo? A gente opera dessa forma, né? Pensar assim, grosso modo, ok? Não estamos falando do processo minucioso, senão a gente não consegue sair do lugar, ok? O processo minucioso muitas vezes vai ser entendido em assuntos às vezes muito difíceis, com a ajuda de um conselheiro, de um discipulador bíblico, que vai ajudar você a perceber o que Deus está enxergando naquele monte de situações que agora viraram novelo muitas vezes da vida da pessoa, ok? Mas se você pensar em uma situação que de maneira especial mexe com você, pensa, mas a perguntar para você mesmo, bom, nessa situação, eu fui vítima, eu não causei, eu não passei por isso porque eu causei diretamente esse problema, ou eu causei esse problema. Eu estou falando então do meu passado inocente nesse evento, ou ele se encaixa no passado culpado, né? Então pensar nessa categoria, organizando o seu passado dessa forma. Aquilo se encaixa aquele evento no lado inocente, eu sofri, simplesmente, algo que alguém fez contra mim, ou o mundo de pecado que a gente vive, ou passado culpado, eu causei algo. A segunda pergunta, para a gente entender aqui essas categorias, é como você reagiu? Porque a gente precisa responder agora diante de uma outra categoria, seja do passado inocente ou do passado culpado, como é que eu fiz com aquilo? Por isso que tem 4 opções na nossa vida, né? Algumas vezes, quando a gente sofre, ou quando alguém peca contra nós, seja dentro do nosso passado inocente, nós reagimos bem, nós reagimos como Deus queria. Então nós não aumentamos problema nenhum. A pessoa nos pisou, nos machucou, e a gente reagiu de maneira bíblica, ok? Em outras ocasiões, aconteceu a mesma coisa no meu passado inocente, mas eu reagi de maneira não bíblica. Eu pequei. Mas de qualquer jeito é uma escolha, não é? O mesmo é verdadeiro a respeito do evento do passado culpado, né? Eu causei um problema, mas ao causar o problema, algumas vezes, rapidamente eu fui lá e resolvi. Então eu reagi bem àquilo errado que eu tinha feito. E outras vezes não. Além de ter causado um problema, eu escolho reagir mal, aumentar o problema dentro da minha vida, daquele evento. Por isso, então, essas outras categorias, né? Já falei isso agora. Então, você reagiu bem. Então, sua reação ao evento agradou a Deus, apesar, pode ser no passado inocente ou no passado culpado, ou sua reação desagradou a Deus, seja no passado inocente ou no passado culpado. Então, a gente tem 4 opções, né? O autor vai começar a usar a figura de baldes. Eu não tenho aqui, deve ter colocado no PowerPoint, também não coloquei. Mas é para a gente começar a imaginar isso, tá bom? Daqui a pouco vai aparecer a figurinha aí. Balde, a parte lembrou, né? Balde, fala do balde. O que é o balde no acampamento mesmo? Quando o pessoal já está dormindo, né? Vai pescar, ver se tem peixe lá dentro, que nem fazer no exército, né? Vê se tem peixinho ali, vê. Aí você acorda, você fica aceso a tarde inteira. Mas assim, não vamos fazer isso. O balde agora para nós agora é outro contexto, irmãos. É outra aplicação agora para nós. Você está com sono, você está babando, mas não é disso que vamos falar agora, certo? Vamos falar do balde de outras coisas aqui. O balde, né, como sendo a maneira, o balde como sendo essas opções, essas categorias que a gente vai colocar que estão na Bíblia, a gente vai ver que está na Palavra de Deus. E a maneira como você agiu ou reagiu perante os eventos do passado, como se fossem bolinhas, né? Uma coisa que você colocou naquele balde, que o objetivo é
eu preciso tirar agora desse balde, porque eu coloquei o que não devia lá dentro. Em qualquer um deles, tá bom? A gente vai ver que isso precisa ser feito. Então, os baldes são as categorias, né? Como é que Deus me enxerga naquele evento, né? Eu fui vítima da situação ou fui culpado de uma situação? E sendo vítima, eu reagi bem ou reagi mal? E sendo culpado, eu reagi bem ou reagi mal? Então, é assim que vai funcionar, ok? Isso é muito importante porque sem organizar direito esse evento que aconteceu com a minha vida dentro da categoria certa, não tem como lidar com aquilo de maneira certa. Se eu me enxergar que eu sou vítima, por exemplo, quando eu fui culpado de uma situação, não tem o que fazer. Que a pessoa quer justificar agora. Por isso precisa de ajuda. Se eu me enxergar, que é na Bíblia também, que a pessoa ela não é culpada, mas ela se enxerga como culpada, não tem nada a ver. Ela também está travada na vida dela, precisa lidar com 4 coisas. A nossa vida, pessoal, tenho certeza, nós já fizemos várias vezes os 4 baldes. Já chutamos o balde, certo? Já fizemos muita coisa na nossa vida, nas 4, e Deus tem tratamento, tem crescimento, não importa se o evento que está na nossa cabeça hoje está pegando mais para nós, aquilo que é especial, em qualquer balde que ele tiver. E a gente vai estudar sobre isso, tá bom? Graças a Deus. Então vamos começar assim, ó. O passado, então essas 4 opções, né, que a gente já falou. Vamos pensar na primeira. O passado inocente quando você reagiu bem. Então, você sofreu porque alguém pecou contra você, ou por causa das tribulações que você enfrentou, vivendo nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas pela graça de Deus, você reagiu de modo agradável a Ele, e não aumentou o seu problema. Ok? Então, está no balde 1, lá. Ok? Que é um exemplo disso na Bíblia? José. José, em Gênesis 37 a 50, tem a sua vida marcada por diversas formas de injustiça, certo? A gente sabe a história dele, né? Está mais familiarizado com a Bíblia aqui, sabe o que aconteceu. Sofreu de diversas formas, né? Totalmente contra a teologia da prosperidade, certo? E se as pessoas que cultivam o relacionamento correto com Deus vão viver uma vida livre de dificuldades e tribulações. É verdade isso? Será? Então José, coitado, não vivia de maneira correta com Deus. Não vai para a igreja do não sei o que lá. Então, José sofreu nas mãos de seus irmãos ciumentos, certo? José foi levado para o Egito, foi vendido por esses irmãos, lá, vendido como escravo, e no Egito demonstrou ser um excelente administrador, fiel àquele seu dono, que era o Potifar, lá um oficial do Egito, seu senhor, que inclusive reconheceu, o texto fala que ele reconheceu que o Senhor Deus, pensa bem, Potifar não conhecia Deus, mas ele reconheceu que o Senhor era com José, porque tudo que José fazia, o Senhor prosperava nas mãos de José. Testemunho tudo descrente em relação a José, ok? Agora pense, o fato do oficial descrente lá do Egito, que era o dono de José, chegar a essa conclusão acerca de Deus, Deus de Israel, mostra muito para nós a respeito de como José tinha escolhido responder ao seu passado. Se ele tivesse subido lá no Egito, né, tivesse cara, estou escravizado, meu irmão foram contra mim, amargurado, você acha que esse cara tinha visto testemunho na vida dele? Claro que não. Então, ele era alguém que estava reagindo bem ao seu passado. Ele foi injustiçado de diversas formas e ele estava dando bom testemunho como escravo lá no Egito, ok? E lá, o que ele sofreu na casa de Potifar? Nas mãos da esposa de Potifar, uma perversa sedutora, né? Ela tentou seduzi-lo várias vezes, o texto fala, e como ele não cedia às investidas da mulher ali, ela tramou uma mentira, não é? Acusando José de ter atacado sexualmente. Aí José foi lançado na prisão por um crime que ele não cometeu. Terceira injustiça, certo? Uma atrás da outra. Na prisão, como é que José agiu? Excelente administrador lá dentro, a ponto do carcereiro confiar os outros presos para José, toma conta. Lá, ele conheceu 2 homens do alto escalão de Faraó, tiveram seus sonhos interpretados por José, né? Ele falou, eu vou ajudar vocês, tal, você vai acontecer tal coisa e você vai morrer, ok? E foi exatamente o que aconteceu, quando cada um voltou lá para o seu posto. E ele pediu para os caras, ó, lembra de mim aí, ó, quando vocês falem com o Faraó, lembra do meu caso, eu tô aqui, eu não cometi nada de errado, eu tô aqui sendo injustiçado, pô. Eles lembraram de José? Não. Já fala que eles esqueceram de José, um pedido só, esqueceram. Aí,
José está lá apodrecendo na prisão. Numa série de eventos orquestrados por Deus, na providência de Deus, José, né, eles estão lá naquele encontro lá com o faraó, um deles, né, lembra, tem um cara lá, o faraó teve um sonho, precisava alguém interpretar, lembra quando eu fui para a cadeia lá, o senhor me justiçou lá, tal, né, faraó? Um cara lá dentro interpretou o sonho, por isso que eu estou vivo lá, outro está morto, tá preto assim, ó. Lembrou de José, da providência de Deus, Deus conduziu dessa forma, né? Aí José foi chamado para a presença de faraó para interpretar o sonho. Interpretou, né? Deu o conselho para o faraó, falou assim, ó, vai ter 7 anos de bastante abundância aqui no Egito, mas depois vai ser 7 anos de fome extrema. Então, se eu fosse o senhor, fazia isso e fazia aquilo, ok? Faraó chegou para a sua corte e falou assim, ó, esse é o conselho mais sábio que tem. Tornou José agora o primeiro-ministro do Egito, promovido por Faraó ao segundo posto da nação. Então José se torna o administrador do país, no momento de fome mundial, em que todas as nações se tornaram dependentes do Egito para obter alimento. A gente nunca viu isso no mundo, mas já viu lá atrás, né? Nem a nação mais poderosa, todo mundo depende dela, mas pensa, já aconteceu isso na história, pessoal. Egito dava as cartas para todo mundo ali, podia colocar o preço que quisesse na comida que o pessoal ia comprar, ok? E no meio de tudo isso agora, os irmãos de José tiveram que ir para o Egito comprar alimento. E somente quando José se revelou para eles, é que o reconheceram e temeram por suas vidas. Mas o mesmo homem que foi testemunha diante de Potifar, que foi testemunha na prisão, como é que ele reagiu? Agora, pessoal, vocês estão na minha mão. Agora, ó. É isso? Não. O que Deus fala? Que ele registrou para nós. Quando eles estavam lá batendo o joelhinho, porque eles sabiam quem era ele agora, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Percebe? Não falou que não aconteceu, não lembro de nada, deixa para lá, nada disso. Vocês me venderam para cá. Mas não fica preocupado, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, José, de muitas maneiras, em diversas situações, poderia ter se tornado amargo e vingativo ou não? A gente até fala, José, não, mas no teu caso, acho que justifica, José, porque sofrer que nem você, esses caras agora precisa pagar, né? Mas ele se recusou a permitir que o sofrimento definisse a sua existência. Da mesma forma nós, quando sofremos ou fomos alvo de pecado dos outros e pela graça reagimos bem, a gente está demonstrando o poder de Deus como forma de agradá-lo grandemente. Alguém aqui sofreu mais que José? Eu não sofri. Perto disso, será? Acho que não. A gente pode aprender a reagir assim. É o que Deus quer, né? Por isso está registrada essa história. Por isso a Bíblia fala que tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso benefício. Aquilo tem a ver com a nossa vida. O coração de José teve as mesmas lutas que nosso coração tem quando é injustiçado nesse nível, ou perto, ou pouquinho talvez. Mas ele agiu certo, né? Pensa bem, José poderia ter tido uma autogratificação ali com a esposa de Potifar. Pô, já estou nessa situação aqui, né? Por que será que Potifar não repreendeu assim num
colocou José e não matou José, por exemplo? Você queria conhecer a mulher que ele tinha. Não devia ser o primeiro empregado que ela deu em cima, provavelmente. Por que será que ele não teve uma galera que falou, tá, vamos lá, né? Assim, tô aqui já, né? Tô longe da minha família. Quem que vai ver alguma coisa? Porque quando ele chegou no poder, não mandou matar Potifar, a mulher dele, todo mundo lá? Não tinha poder de fazer isso? O faraó falou assim, ó, quem fizer um ai diferente do que José falar, ou fizer, mandar fazer, tá? Vai se ver comigo. Tinha poder agora de mandar matar muita gente se ele quisesse. Inclusive os irmãos. Jacó não ia ficar nem sabendo. Mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque quem definia o passado, como é que José lidava com o seu passado, era um relacionamento correto com Deus. Deus era a verdade para ele. E bastava para ele isso aí. Então a gente precisa aprender da mesma forma. Essa é uma forma, né? O passado inocente e alguém que reagiu bem. Agora, pode estar em outra categoria o que a gente pensa em algum evento da nossa vida. O passado inocente, quando você reagiu mal. Você sofreu porque alguém pecou contra você. Assim como José, né? Alguém pecou ou por causa da tribulação, do mal que tem no mundo. Mas, por suas reações pecaminosas, você aumentou o seu problema. Ok? Você sofreu, mas você reagiu errado. Na tua folha, acho que o teu material está não aumentou, risco não. Você aumentou o seu problema. Que página que está isso aí mesmo? 18, obrigado. Você aumentou o seu problema. Fez uma resposta irada, uma frieza, sarcasmo, vingança, enfim. Mas Deus tem resposta para o nosso passado inocente, ok? Mas primeiro você precisa reconhecer a sua parte no aumento do problema. Você fica assim, não, mas aquilo lá foi... Ok, a outra pessoa fez mal com você, mas a sua responsabilidade é o quê? Transformar os outros? Não, você precisa ver o que você fez com aquilo. Por isso você está lembrando daquilo e está machucando você ainda, por isso que não sai do lugar. Então, tem que tratar. Um exemplo de alguém que viveu assim, no passado inocente, mas reagiu mal, foi Noemi. Então, no primeiro capítulo de Ruth, a gente tem a história de dor dessa mulher, né? Ela perdeu seu marido, seus 2 filhos numa terra estrangeira, ficou sem nada ali, não tinha como sustentar, estava mal, ok? Mas ela, apesar de ter sofrido de maneira inocente, ela não causou, o texto bíblico não fala que ela fez nada de errado para vir naquela situação, inclusive quem era responsável era a decisão do marido dela, que é o cabeça do lar ali, e Deus considerava dessa forma assim. Então assim, ela sofreu, mas como é que ela reagiu àquilo? Sofrimento verdadeiro, bom, ela é vítima naquela situação, mas ela reagiu mal, reagiu errado. Então há uma grande diferença na forma como ela reagiu, quando comparado à forma como José reagiu, não há? Né? Ele era comprometido com a adoração a Deus, e mesmo no meio do sofrimento, Potifar, seus companheiros de prisão, os faraó, testemunharam de que José era do Senhor. Ok? E seus irmãos também viram isso. Noemi sofreu também, mas encorajou suas noras a fazer o quê? Vai para suas famílias e para os seus deuses. Volta para lá. Deixa eles cuidar de vocês. Ela reclamou, então está registrado a respeito dela, né? Que a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E mesmo após ter recebido da parte de Ruth, a sua nora, amor e lealdade, perante a qual ela podia testemunhar acerca do compromisso com Deus, com Jeová, a sua atitude não mudou, ela continuou reagindo errado. Você lá colocou aí, né? O texto fala, então ambas se foram, quando Ruth falou assim, eu vou com você, agora eu quero seguir esse Deus, está assim, eu vou com você, não vou abandonar você não. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara.
Mara significa, no hebraico, amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Nem era tão verdade isso aí, porque eles foram para a terra de Moab lá, porque faltava alimento lá em Israel, em vez de orar para Deus, foram para um país estrangeiro. Foi errado do marido lá fazer isso aí. Mas tudo bem, vamos entrar nisso agora. Ditosa eu parti, pai, tá bom? Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então não quero mais ser chamado de Noemi, eu quero me chama de amarga, me chama de amargura, porque é isso que Deus fez na minha vida. A única coisa que eu lembro de Deus é assim, ó, Deus me deu amargura para eu viver. É o que eu quero lembrar dele e quero que vocês me chamem dessa forma. Quando olhar para mim, lembra, Deus amargou a vida dessa mulher. É assim que eu quero ser conhecido. Ok? Então, Noemi pode ser caracterizada como alguém com passado inocente, ok? Mas, ao contrário de José, Noemi escolheu o caminho não escolheu o caminho de buscar a Deus para lidar com o sofrimento. O resultado foi um coração amargurado. Percebe? Sofrimento, inocente dos dois. Um escolheu reagir como Deus queria, e o outro reagiu do jeito que Deus não queria. Terceiro quadrante. O passado culpado, quando você reagiu bem. A pessoa causou o problema, você causou o pecado, você causou o problema na situação ali. A situação só está ali porque você fez errado naquilo. Não teria existido aquela situação se você não tivesse pecado, tivesse feito errado do que Deus queria para a sua vida dos outros, inclusive. Ok? Mas você, depois de ter feito errado, reagiu bem. Foi lá e consertou. Foi lá para consertar logo aquela coisa. Quer um exemplo disso na Bíblia? Pedro. Então, Pedro, precisa corrigir isso no teu material, tá? Não é Lucas 22, 3 e 4, tá bom? Desculpa, coloquei errado aí. É Lucas 22, 33 e 34. Tá bom? Porque no material tá Lucas 22, 3 e 4. É 33, 34. Nesse trecho, Pedro é advertido por Jesus que ele negaria Jesus 3 vezes. Que de fato aconteceu, não foi? Porém, Jesus já estava olhando à frente. Quando Jesus fala com ele, ele fala assim, ó, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele falou na mesma hora para ele lá. Eu já sabia o que Pedro ia se tornar lá na frente. E Jesus ajudou ele a fazer exatamente isso. Então, o que aconteceu? Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Na terceira vez que Pedro negou Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Imagina essa cena. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Como é que eu fui falhar com Jesus dessa forma, né? A falha de Pedro, ela é muito conhecida na Bíblia, né? Até os descrentes usam isso, fazem piada com isso, enfim. Mas depois de ter feito o que ele fez, seu coração foi quebrantado pelo pecado. Jesus sabia disso, falou assim, lá na frente, quero que você cuide do que eu falar para você cuidar. Antes de Pedro pecar, Jesus falou assim para ele. É por isso que depois da ressurreição, Cristo, né, preparou algo especial ali justamente para o seu fraco, mas amado discípulo Pedro. Então, Pedro e vários seus amigos, depois da morte de Jesus, o que ele falou para os discípulos lá? Ele falou, vamos pescar, né? Vamos pescar, vamos voltar para a vida que tinha antes, né? Jesus está morto. Vamos, acho que foi aquilo, foi legal, mas vamos voltar. Mas Jesus foi atrás de Pedro, como sempre vai atrás de nós também. E vários de seus amigos, e não pegaram nada, dentro do que tinha acontecido lá no começo do ministério de Jesus. Ficaram a noite inteira pescando lá, ó, não tinha um lambari para puxar para fora. Lá da praia, o homem, que Jesus sabia que era Jesus ainda, perguntou se eles tinham algum peixe. Aí que eles falaram, não pegamos nada. Aí esse homem mandou, então, lança a sua rede do lado direito do barco. Eles fizeram e foram incapazes de puxar a rede
por causa a quantidade enorme de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Enquanto os outros estavam ali voltando, Pedro pulou na água e falou assim: se é o Senhor, eu vou atrás dele. O texto termina com Jesus graciosamente permitindo a Pedro afirmar seu amor pelo Salvador 3 vezes, não foi? Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Eu sei o que você fez, mas você me ama. Por que 3 vezes? Porque Jesus estava lidando com a consciência de Pedro. Ele precisava ajudar Pedro. Ele falou assim: está tudo resolvido, Pedro. Você me negou 3 vezes? Eu quero ouvir 3 vezes de você. Se você me ama. Como Pedro lidou rapidamente com esse pecado, foi capaz de focar imediatamente na tarefa que Jesus tinha dado para ele. Quando Pedro respondeu a 3ª vez, falou assim: então agora você vai viver desse jeito, Pedro. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pastorear essas pessoas que eu vou dar para você. E a igreja começou no sermão de quem? Pedro, lá em Atos 2. O mesmo Pedro que negou Jesus lá atrás. Fez algo errado, foi quebrantado por Jesus e reagiu bem. A negação de Pedro foi uma falha muito grave, não foi? Mas através do seu arrependimento e busca de restauração com o Senhor, ele evitou que sua falha desviasse do que Deus tinha para a vida dele. E se tornou apóstolo Pedro. A história, a tradição fala que ele morreu, inclusive de ponta cabeça, não se achava digno de morrer crucificado do jeito que normalmente era feito. Não se via digno de morrer por isso, de morrer dessa forma. Não se via digno de morrer pelo Senhor. Mas ele morreu, ele aproveitou o seu erro para falar: eu não vou viver esse erro agora. Se eu errei, eu vou reagir bem, eu vou para frente. Ok? Só foi para frente porque aprendeu a lidar com o seu passado. Se Pedro tivesse focado: mas eu neguei Jesus, mas eu neguei, acabou. Deus tem que escolher outro para colocar no lugar dele. Mas Jesus não fez isso, irmãos. Percebe? Já começou o pecado, já fez coisa errada em relação a outra pessoa, enfim. Percebe? É uma escolha. O que eu vou fazer com isso agora que eu já fiz algo errado? Eu posso ir em frente? Tem solução para mim? Deus está falando que sim. Não é? E o último quadrante é o passado culpado quando você reagiu mal. Você causou o problema inicial e causou mais problema pelas escolhas que fez, contrárias aos princípios da palavra de Deus. E a situação toda piorou por causa disso. Um exemplo disso foi o rei Davi. 2 Samuel 11 inicia uma série de decisões erradas. A gente vai ver mais pra frente a vida de Davi. Em outro estudo vai ser mais detalhado, tá bom? Mas uma série de decisões erradas, começando pelo adultério ali, a decisão de não ir para a guerra quando devia, os reis precisavam estar, e Davi precisava estar no campo de batalha, é ali que ele dependia do Senhor, ele vai estar ali, não no palácio passeando, descansando, quando a sua tropa estava na guerra. Mas ele estava no lugar errado, por escolha dele, ok? E a gente sabe o que aconteceu, começando pelo adultério com Batseba, ele estava ali passeando e tal, viu a esposa de Urias tomando banho, ok? Urias era quem? Um daqueles que a Bíblia diz que eram, no começo de 2 Samuel, mostra assim, um grupo de homens deprimidos, sem rumo na vida, que, por meio do relacionamento de Davi com Deus, se tornaram os valentes de Davi. Davi foi usado por Deus para influenciar. A Bíblia fala que uma turba de homens desocupados ali começaram a se aproximar de Davi no começo da vida dele, quando ele estava fugindo. E ele, o relacionamento dele com Deus, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, influenciou essas pessoas para andarem com ele, com Deus. E Urias se tornou alguém muito fiel. Saiu de uma condição ruim, uma condição... Era um cara extremamente fiel. A Deus é Davi, inclusive.
Um daqueles caras que provavelmente foi um daqueles que foi buscar aquela água lá, no meio daquela batalha, né? Tô com sede. Foi um dos caras que saiu lá, eu não interessa eu tomar tiro, flechado, interessa, né? Flechado, né? Então, vou buscar e trago de volta, e eu falo assim, ó, não posso beber essa água, né? Davi derramou e oferta a Deus, aquilo, ele falou assim, ó, a vida dos caras, 3 caras foram buscar água para mim, estão mortos, né? Não morreram, né? Mas assim, simbolicamente sim, deram a vida para matar a sede. Então Davi ofereceu aquilo a Deus, inclusive. Mas assim, pegou e adulterou, se deitou com a esposa de Urias, o seu amigo fiel, um dos mais fiéis. Infelizmente, como é que Davi lidou com essa culpa? Tentou encobrir uma coisa, tentou encobrir seus rastros, né? Ao saber que vinha engravidado, porque foi muito rápido, a gente vai ver isso em outro momento, por que Deus registrou dessa forma, engravidou a esposa de Urias, Batseba, trouxe Urias da guerra para casa, pensando que ele e sua esposa iam ter uma noite ali, em relação sexual com marido e mulher, e o problema da gravidez seria encoberto. Então foi ele que vai ser o pai da criança, não vai ser eu, né? Quando sua estratégia falhou, ele tomou uma decisão ainda pior. Já tinha errado várias vezes, quebrando uma série de mandamentos, ele tomou uma pior ainda. A decisão que piorou o seu problema, né? Qual foi? Te sabe, né? Não deu certo, Urias não foi para casa, né? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e não foi para casa por causa da sua fidelidade a Deus. Assim, como é que eu vou deitar com a minha esposa se o povo de Deus, o Israel está no campo de batalha? Eu não vou fazer isso não, que isso? Como é que eu vou fazer isso se os outros meus amigos soldados estão lá morrendo por causa da guerra, né? Então Davi foi frustrado no seu plano. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Leva lá pro comandante essa carta. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. É triste demais isso, né? Ao invés de lidar com o seu pecado, Davi permitiu que suas inconfessáveis ações se tornassem parte do seu passado. Apesar de, pela graça de Deus, depois Davi se arrependeu, né? Pensa, se ele tivesse se arrependido imediatamente, que nem Pedro fez, Urias estaria vivo, a criança não teria morrido, da gravidez, um monte de consequências não teriam acontecido. Ok? Uma decisão assim, eu vou tentar fazer, preocupado consigo mesmo, piorou em muita situação para ele e para outras pessoas, porque não queria confessar, queria esconder o seu pecado. Ok? O seu ato de adultério. Todo mundo já sabia, inclusive, quem trouxe a Batseba para deitar com ele foram alguns servos dele. Ele falou, chama ela, traz ela para cá. Ficou louco, né? Pecado faz isso. Pecado não confessado, a pessoa tem isso aí, vai ficando, né? Uma decisão pior que a outra. Então, ele se arrependeu, mas podia ter poupado ele, o povo de Deus, muita gente de muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, Davi piorou sua situação significativamente. E você? Há eventos de seu passado culpado que ainda não foram completamente tratados? Que razões você tem dado para não lidar com esse evento de uma maneira que honraria a Deus e encerraria o assunto? Que outras escolhas erradas você fez para encobrir suas ações iniciais? Como que esses assuntos não tratados afetam você? Então, importante, né? Está no material também. Se você está nessa condição, leia atentamente 2 salmos que Davi escreveu quando estava nessa situação. O Salmo 38 e o Salmo 51. Então, nesses salmos, há versículos difíceis. Davi fala o que o pecado, naquele momento, naquela época que ele ficou encobertando o pecado em vez de confessar e tratar, aquilo foi fazendo com ele espiritualmente, emocionalmente,
fisicamente, nos relacionamentos, foi matando Davi em tudo. Foi separando Davi de todo o bem que Deus tinha para ele. E Davi era homem segundo o coração de Deus, irmãos. Você não tem medo quando você ouve isso? Eu tenho. E a gente devia ter. Porque esse homem desse fez e piorou sua situação dessa forma, ficou pensando em mim. O que eu sou, o que nós somos capazes de fazer, né, ao nos afastar, ao decidir viver diferente do que a Bíblia fala para nós. Então, nesses salmos, a gente tem versículos difíceis, mas também tem passagens cheias de esperança e alegria, porque afirmam que você e eu, nós não precisamos viver no passado culpado, reagindo mal indefinidamente. Certo? Que horas são? Meio-dia 26. Vocês comeram 5 minutos no tempo aqui inicial. Né? Então vou punir, brincadeira, não gosto de reagir mal, certo? Não agora. Não agora. Vidrinho vazio. Vidrinho vazio ainda. Obrigado. Isso mesmo. O vidrinho, ele tem implicação no galardão, né? Deve ser, porque se não, imagina lá, se aqui o vidrinho não enche, né? Então assim, mas tá bom. Vamos ler, para encerrar, tá bom? Antes da gente ter o período de almoço. Lê o Salmo 38. Importante a gente ver que Davi registrou, porque é uma das coisas que a gente serve muito para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também, ou como evangelismo, um aconselhamento, perceber assim, estou enfrentando certas coisas, se tem o mesmo tipo de ação e reação, ver como Deus mostra o que acontece normalmente com a nossa vida e que Ele trata também, ok? Nesse processo de acertar as coisas com o passado. Então Davi registrou isso também para isso. Davi escreveu no Salmo 38: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Colocou aí, obrigado. NVI, né? Tá bom. Mas, pode deixar. Salmo 38, versículo 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-me em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Deus de amor, né? Mas Deus de justiça, que precisava recuperar a vida de Davi. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Depressão. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e à luz dos meus olhos essa mesa já não está comigo. Tanta coisa aqui que o pessoal da área de saúde sabe identificar exatamente o que está acontecendo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Mas difícil, né? Difícil. Tinha alguma garantia que Deus ia atrás dele de novo aqui? Não. Será que não foi gostoso aquela hora, fazendo tudo o que ele fez?
Será que ele imaginou que ele ia chegar nesse ponto aqui? Não. Armam ciladas, né? Desculpa, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalar o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, pois eu sigo o que é bom. Deus restaurando aos poucos, né? Não me desampares, Senhor, Deus meu, nem te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Com certeza Davi não gostaria de ter escrito esse salmo do jeito que ele passou aqui. Ok? Usar tempo aqui no retiro para a gente refletir na nossa vida, pensar nessas categorias, naquilo que de maneira especial, às vezes incisiva, assim, fica voltando à nossa mente em relação ao nosso passado. Procurar começar a colocar isso aqui tem a ver com o quê? Qual dessas 4 categorias? Para a gente começar a tratar as coisas, né? Passado inocente, reação boa. Passado inocente, uma reação ruim. Passado culpado, uma reação boa. Passado culpado, uma reação ruim. Vamos ter o nosso... Vocês têm aviso? Não tem aviso aí? Então é almoço, né? Vamos pedir para alguém orar pelo almoço. Quem gostaria?